Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Esta aula vai tratar especificamente da implementação da faixa asiática. Observe que não diz faixa asiática do ICT. Eu não criei nem autorizei esse conceito. Minha primeira introdução a ele foi de outro trader, que mencionarei mais adiante na apresentação. Os conceitos do ICT que serão usados neste módulo incluem a introdução da faixa asiática, definição do que é a faixa asiática nos gráficos, e como utilizá-la em condições bullish e bearish. Introduzindo a faixa asiática. O que é a faixa asiática? A ação do preço antes da abertura de Frankfurt ou da abertura de Londres pode ser muito indicativa do movimento futuro do preço intradiário. Quando temos uma tendência direcional, você pode usar essa faixa asiática para construir ou moldar um contexto ou uma narrativa sobre as intenções prováveis do mercado. Muitas vezes, há uma calmaria nos preços logo antes do impulso direcional intradiário. Olhando para o gráfico à direita, este é um gráfico do dólar australiano. Você pode ver que há uma pequena área sombreada aqui, delimitada pela caixa cinza, que eu rotulei, não surpreendentemente, como a faixa asiática. Essa pequena parte da ação do preço eu aprendi com Chris Lowry, e vou mostrar o que eu estava fazendo antes de aprender isso, para que você possa ver que eu já tinha uma noção do que o preço deveria estar fazendo. Quando vi pela primeira vez ele se referir a isso em seus ensinamentos gratuitos, ele tem um site, chrislowry.com, que mudou e se transformou um pouco ao longo do tempo. Mas as pessoas que passaram por seu material saberiam que estou dizendo a verdade. Ele falou sobre a faixa asiática muitas vezes em seus ensinamentos gratuitos, então não estou tirando nada dele. Na verdade, se você não está satisfeito com o que vê em meu conteúdo, mas deseja seguir o conselho de alguém que já viu muitas coisas por aí, Chris Lowry tem um bom estudo sobre a ação do preço. Embora seus métodos não sejam os meus, há algumas semelhanças com o que Chris faz. Vou mostrar o que eu tirei dele. Isso é a única coisa que realmente aprendi com Chris Lowry. Mas isso não diminui sua importância como professor ou o que ele sabe. Apenas estou dizendo que isso é o que eu extraí de seu material. Definindo a faixa asiática. Eu gostei disso porque já estava familiarizado com o uso de consolidações em certos períodos de um ciclo de 24 horas de negociação. Se você pegar certos intervalos, pode fazer coisas mágicas com eles, e eu ensino isso na mentoria, que vai muito além do que fiz em vídeos do YouTube nos últimos anos. O que gostei foi que vi muito contexto logo que vi como a faixa é aplicada ao gráfico. Vou dar um exemplo do que costumava fazer e como usava técnicas de entrada, para que você tenha um pouco de aprendizado não apenas sobre a faixa em si, mas sobre o que podemos fazer com ela. Agora não estou ensinando tudo o que sei sobre essa faixa e o que fiz com ela nos últimos 10 anos. A implementação dela é útil para um trader em desenvolvimento, mas deve haver algum contexto por trás disso. A faixa em si não produz nada mágico. Mas se você tiver uma narrativa sobre o que o preço deve fazer naquele dia específico, é incrivelmente útil. O que é a faixa asiática? A faixa começa às 19h, horário de Nova York, e termina à meia-noite, horário de Nova York. Uma inclusão especial aqui. Chris Lowry tinha sua faixa asiática estendida além da meia-noite. Se minha memória não me falha, ele a tinha até às 00:30. Para mim, os mercados financeiros realmente começam à meia-noite, horário de Nova York. E pode parecer arrogante da minha parte sendo do ZUA. Mas se você estudar o que estou ensinando, verá rapidamente que o que estou dizendo é a verdade em relação à ação do preço intradiária. Agora tudo o mais pode ser diferente. Mas em relação à ação do preço intradiária, eu realmente acredito que consegui dominar isso. Portanto, a altura da faixa é a maior alta entre 19h e meia-noite, horário de Nova York, e a menor baixa entre 19h e meia-noite, horário de Nova York. A largura da faixa é, obviamente, a duração de 19h até meia-noite, horário de Nova York. Vamos dar uma olhada neste gráfico aqui e nos aproximar um pouco mais. Agora, à primeira vista, isso pode não lhe dar nenhum tipo de insight, e tudo bem. Mas vou construir isso e mostrar como é útil.
Vamos construir o modelo com condições específicas de compra e venda mais adiante neste vídeo. Por enquanto, observe o que você vê aqui. Sua atenção deve estar sempre focada em 19:00, horário de Nova York. Descubra qual é esse horário na plataforma do seu corretor e em seu pacote de gráficos. Descubra que horas são as 19:00, horário de Nova York, e coloque uma linha vertical nesse ponto. Isso marca o início da sessão asiática. Depois, 5 horas depois, será meia-noite, horário de Nova York. Coloque outra linha vertical, e aí está a sua faixa asiática, definida pela duração, pela maior alta e pela menor baixa, que usaremos para moldar a faixa. Estratégias de negociação com a faixa asiática. Há muitas coisas que você pode fazer com essa faixa. Novamente, não estou ensinando tudo aqui. Mas acredite, isso pode levá-lo ao maior e menor movimento do dia. Existem algumas coisas que você precisa incorporar, e eu ensino isso na mentoria. Mas por enquanto, vamos ensinar uma abordagem muito simples sobre como usar isso e quando filtrar negociações para não fazer nada que possa acabar resultando em uma perda, caso contrário. Vamos dar uma olhada mais de perto e remover todos os benefícios de ver a ação do preço. Agora temos a vantagem da retrospectiva, mas mesmo assim, quero construir uma compreensão sobre o que essa faixa faz, ou pelo menos minha interpretação dela. Eu consegui ver imediatamente a importância de utilizá-la em minha visão sobre a ação do preço. Durante essa faixa, o que realmente está acontecendo é que há ordens que estão entrando e se acumulando acima e abaixo do mercado, em relação a essa faixa, e também está construindo um sentimento de mercado. Essa compressão da participação do mercado começa a se acumular mais e mais, até chegarmos à meia-noite em Nova York. Assim que cruzamos a meia-noite, estamos em um terreno fértil para o movimento de preço. Vamos assumir que todos na audiência estão familiarizados com canais ou faixas de negociação. A ideia é que acima dessa faixa, haverá ordens de compra. Essas ordens de compra agirão como artistas de rompimento. Em outras palavras, elas não estão cientes de como comprar quando o preço está baixo ou tecnicamente sobrevendido, sem o uso de indicadores. Portanto, elas apenas querem comprar quando há força. E não há nada inerentemente errado nisso, se você souber o que está procurando. Mas a maioria dos traders não sabe o que procura e acaba entrando de forma aleatória, comprando acima de uma alta conhecida e pensando que isso é força. Eles colocam seus stops logo abaixo da mínima, que seria aqui. Os vendedores a descoberto fariam o oposto. Teriam suas ordens de venda abaixo dessa faixa. Então qualquer movimento para baixo os colocaria em uma posição short, e eles tentariam pegar a outra extremidade dessa faixa, colocando seu stop de proteção de compra. Construindo uma narrativa. Então a narrativa é: o que vamos fazer após a meia-noite? Esta linha vertical aqui. Qual é a narrativa? Para onde vamos? Toda a minha carreira se baseou em entender esse fenômeno, e tem sido uma busca por excelência. Quero saber com a maior probabilidade de que lado eles vão trabalhar. E o que quero dizer com isso é: eles vão tentar colocar um grupo específico de traders, sejam eles bullish ou bearish, do lado errado, logo antes de Londres criar a maior baixa do dia. A chave é, e isso deve estar nas suas anotações agora, o que você deve procurar que configura a oportunidade para o dia de negociação específico é que, se tivermos uma faixa consolidada muito estreita entre 19:00 e meia-noite, ou o que seria considerado a faixa asiática, isso configura uma enorme possibilidade de que o algoritmo entre em um modelo de tendência. Em outras palavras, sem entrar em muitos detalhes, o mercado vai buscar a liquidez acima ou abaixo dessa faixa, com a premissa de que vai colocar os traders do lado errado, e, em seguida, irá na direção oposta pelo restante do dia de negociação. Utilizando a faixa asiática em condições bullish agora, vamos ver como utilizá-la em uma condição bullish. Nos períodos em que o preço é bullish, podemos estender a máxima e a mínima da faixa asiática para o futuro. Quando o preço retorna à máxima da faixa asiática, podemos antecipar compras institucionais. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui.
Vamos assumir que temos uma expectativa de que o dólar australiano está bullish para este dia específico. Se você quiser saber o que se alinha bem para chegar a essa conclusão bullish, se olhar o gráfico diário, verá que há uma razão para que o dólar australiano suba para uma alta igual. Ao descer para um gráfico de 4 horas ou 1 hora, também será óbvio. O que já mostramos nos ensinamentos nesta série tem sido bastante claro em saber onde está a liquidez, e é isso que o dia todo estava buscando. Os stops de compra acima da alta igual. Novamente quero remover a faixa asiática e fornecer apenas um gráfico em branco. Vamos assumir por um momento que eu não tinha exposição prévia à faixa asiática. Isso é o que eu costumava fazer. Isso é como eu realmente negociava. E eu fazia isso desde 1994. Então você provavelmente apreciará a evolução do meu entendimento sobre como todo esse conceito de comprar abaixo da abertura quando está bullish ou vender acima da abertura quando está bearish. Todas essas ideias surgiram desse elemento específico que vou mostrar agora. Eu teria em meu gráfico uma lista de todos os tipos de indicadores. Vou poupá-lo de tudo isso, mas se apenas olharmos para a ação do preço em uma forma nua de abertura, máxima, mínima e fechamento, pode ser bastante confuso. Mas se você procurar por horários específicos do dia e conceitos ou características genéricas que devem se manifestar, então uma narrativa começará a se desenvolver. E você obtém isso ao longo dos anos. Muitas vezes, isso é referido como leitura de tape, intuição ou apenas um gatilho. Eu chamo isso de intuição e experiência. Se você souber o que está procurando, aguardará que esse cenário se desenrole. Isso é o que eu teria feito sem a faixa asiática. Isso é como eu sempre tratei o S&P, o mercado de títulos e futuros de moedas. Eu pegava o preço de abertura à meia-noite, e esse preço de abertura pode ser visto aqui. Tudo o que eu faço é traçar esse preço de abertura até às 11h da manhã, horário de Nova York. O motivo pelo qual eu estendo até às 11h da manhã é porque esse seria o fim da tendência da manhã para o S&P 500. Portanto, há uma razão para essa hora. Não é que eu esteja apenas escolhendo um número ao acaso. Também está muito próximo do que foi ensinado na aula anterior, o fechamento de Londres. Então isso torna aquele cenário de fechamento de Londres o fim da tendência da manhã, quando o mercado de ações ou o mercado de ações nos equity também se sobrepõe convenientemente ao fechamento do comércio de Londres. Portanto, há um pouco de manipulação que ocorre ali e alguma realização de lucros, criando uma oportunidade. Mas para os conceitos de faixa de abertura, eu a traço até às 11h da manhã, horário de Nova York. Portanto, se estamos olhando para um cenário bullish, vou simplesmente argumentar que esperaríamos $1 australiano mais alto aqui. Eu quero ver o preço inicialmente cair abaixo desse preço de abertura porque quero comprar abaixo do preço de abertura. O entendimento é que quero descobrir o que Larry Williams disse que não conseguia fazer como professor. Eu encarei isso como um desafio como aluno. E é isso que vou procurar. Esta é a minha interpretação de como fazer isso, que era vista na ação de preço. Eu usaria o preço de abertura, e à medida que caía, eu compraria bem ali. Agora, se eu não tiver coragem para fazer isso ou perder a oportunidade, às vezes eu esperaria por um preço específico, não chegaria lá e, em seguida, partiria. Se eu visse uma reversão ou potencial reversão, eu olharia para a máxima logo antes da queda. Aqui você pode ver que havia um pequeno segmento de ação do preço logo antes daquela queda. Eu colocaria um stop de compra bem ali. À medida que fui avançando em meu entendimento, eu passaria a entrar à medida que o preço caía, mas também teria esse stop de compra em vigor. Mesmo que eu conseguisse entrar, muitas vezes o preço me pegava e me colocava em uma ordem de compra enquanto o preço caía. Em outras palavras, o que eu estava fazendo era esperar que o preço caísse abaixo dessa linha horizontal ou segmento de linha de tendência aqui, que delimita o preço de abertura à meia-noite em Nova York. A queda abaixo disso, eu esperava comprar. Agora, assim que começa a cair, meu olhar vai direto para aqui, porque agora estamos abaixo do preço de abertura. Pode cair mais e me dar meu preço ideal de entrada.
mas talvez não. Assim que começa a romper abaixo do preço de abertura, imediatamente adiciono um stop de compra para metade da posição que quero negociar neste ponto. Em outras palavras, se minha posição total aqui embaixo fosse de, digamos, 10 lotes padrão, eu entraria com uma ordem de compra de 5 lotes padrão aqui. Assim, no pior cenário, se não conseguir meu preenchimento aqui e reverter rapidamente para essas máximas, ao menos me colocaria com metade da posição que queria colocar aqui embaixo. Portanto, metade de algo é melhor do que nada. Se eu conseguisse colocar a posição total aqui embaixo, ainda tentaria tirar esse stop. Se conseguisse meu preenchimento total aqui embaixo, às vezes não conseguia fazer isso. Agora, o problema é que, em sua mente você pode estar se perguntando: e se você colocar sua posição total aqui embaixo e estiver arriscando 2%? Bem, eu não estava arriscando 2%. Eu estava negociando a 1% ou 0,5%. E então essa posição aqui, se me preencher, não estou sobrecarregado. Ou, se conseguir 0,5% aqui em cima, e essa metade aqui, tecnicamente, me colocaria em risco de mais de 2,5%. Mas eu seria mais agressivo tentando ajustar meu stop loss para tentar reduzir isso para 2%. Contraste com a faixa asiática. Agora, vamos contrastar o que acabei de fazer aqui com a implementação da faixa asiática. Este é exatamente onde o preço o preencheria com o stop de compra sendo acionado. Agora, eu estaria longo aqui. Se não tivesse conseguido o preenchimento aqui embaixo, este seria o ponto em que meu stop de compra estaria preenchido, e meu stop loss estaria abaixo da mínima. Você pode ver que eu tive que lidar com essa retração aqui, e em seguida, porque ele obtém um movimento mais tarde no dia. Agora, vamos trazer novamente a discussão sobre a implementação da faixa asiática, e eu vou mostrar como evoluí, e vi uma visão muito mais clara sobre a ação de preço, usando a faixa como eu a defino aqui, 19 Rio, horário de Nova York, até meia-noite. Não às 0:30 ou 1 Rio da manhã e essas coisas, exatamente à meia-noite, porque o que estamos contando é o preço de abertura à meia-noite. É isso que define o algoritmo. Ele passa por um reset, se você quiser pensar assim. Portanto, se estamos bullish, ele vai cair abaixo desse preço de abertura para buscar liquidez e, em seguida, subir e passar o restante do dia subindo. Quando é bearish, ele vai acima do preço de abertura à meia-noite para alcançar liquidez e, em seguida, se mover para baixo por várias horas até o fechamento de Londres ou a abertura de Nova York. Observando a faixa asiática. Agora, vamos observar o que está acontecendo com a implementação da faixa asiática. Temos uma faixa asiática estreita aqui. E novamente as ordens de compra estão acima da faixa. Os vendedores estão abaixo da faixa. O preço logo após a meia-noite faz o quê? Sobe e toca na máxima da faixa asiática. Agora você pode estar pensando: bem, não foi acima. Deixe seu stop ali e eu garanto que o spread do corretor vai se abrir o suficiente para pegar isso e você estará dentro. E seu stop loss, que estará logo abaixo, será acionado ali, mesmo que se reflita aqui. Seu corretor, e isso é o que você assina quando abre sua conta, está dando permissão para abrir os spreads para você. Todo mundo reclama: oh, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Você assina e concorda com isso. Então, quando você vê pessoas online dizendo que usam stops de 3 pips, isso não é verdade. Não é preciso, e elas não estão fazendo isso com contas reais. Porque, acredite, os ganhos dos corretores os devorariam imediatamente. Isso não aconteceria. Considerações finais. Pessoalmente, eu acho que ter um stop loss de qualquer coisa menor que 10 pips é uma loucura. É estúpido. Porque basicamente, do ponto de vista de corretores de varejo, você está convidando-os a pegar seu stop. Isso é apenas a realidade. Você pode argumentar comigo e me dar todos os tipos de histórico e dizer: bem, estou negociando com um stop de 5 pips aqui e ali. Tudo bem. Faça isso por 10 anos e veja quantas vezes você se queima. O ponto é: por que se oferecer para esse sacrifício quando há maneiras melhores de fazer isso?
Você não precisa ter stops de menos de 10 pips para se sair bem. Temos uma faixa asiática aqui. Com a compreensão ou neste modelo, esperamos uma tendência bullish. O preço começa a subir inicialmente, vem de volta e quebra a faixa asiática aqui embaixo. Então tiramos a mínima da faixa asiática que foi estendida além da meia-noite. Isso ativa os vendedores e também derruba indivíduos que teriam sido acionados em um stop de compra logo nesse nível. Assim, holders long estão dentro e agora estão fora. Holders short estão dentro agora, e seu stop loss está acima aqui ou aqui. Portanto, estão pegando ambos os lados do mercado, dentro e fora, e então o mercado decola e sobe. O que procuramos é esse pequeno movimento aqui. Esse movimento é o que define o tom. Quando estamos bullish, queremos comprar ali, ou podemos fazer o que mostrei anteriormente. Você pode colocar um stop de compra aqui. Se for preenchido, uma ordem condicionada. Isso seria se eu estiver preenchido com seu corretor por uma ordem de contingência, sugerindo que eles devem comprar em um stop, se esse stop for preenchido. Se isso acontecer, colocaremos um stop de venda abaixo dessa mínima em algum nível de preço específico, e você pode deixar isso no mercado e ir dormir, sem se preocupar em acompanhar tudo isso. Essa é uma maneira de aplicar um modelo de day trader ou entrar em um modelo de longo prazo, utilizando a abordagem de um day trader para toda essa entrada, se você perdeu essa. E se o preço começar a subir, precisamos ter a narrativa por trás desse exemplo de ser bullish. Caso contrário, isso poderia ser uma venda fácil, como você verá quando falarmos sobre quando as condições são bearish. Mas saber para onde o mercado está mais propenso a ir de uma perspectiva de tempo mais alto é significativo e crucial na utilização da faixa asiática. Caso contrário, você fará algumas coisas que não serão lucrativas. Portanto, se estamos bullish, gostaríamos de ver esse elemento aqui e em seguida isso aqui. Sem problemas. Não precisamos obter isso e não precisamos fazer parte desse filme. Não vamos esperar que o preço volte e toque na máxima da faixa asiática. Agora, isso acontece aqui. É um pouco cedo e em seguida fazemos isso novamente na abertura de Nova York. Portanto, na abertura de Nova York, vemos o preço negociando de volta à máxima da faixa asiática. É ali que as compras institucionais entrarão. Por que estão fazendo isso? Porque a faixa inicial que foi definida entre 19h e meia-noite, à meia-noite, é quando o algoritmo de entrega de preços interbancários é redefinido. Conclusão. Ele então ataca a liquidez aberta ou o fluxo aberto, que seria a tabela de ordens da faixa asiática e abaixo da faixa asiática. Você conhecerá 15 pessoas diferentes que trabalham em um banco, ou que conhecem alguém que fuma charutos nos finais de semana com um market maker, e dirá que o que acabei de dizer é uma bobagem. Mas estou lhe dizendo que eles não sabem do que estão falando, porque estou fazendo isso diariamente, pip por pip, semana após semana, dia após dia, e estou dizendo que não se baseia em nada mais, exceto no que aprendi. E algumas coisas vão entrar na categoria de chapéu de papel alumínio, e eu deixo você lidar com isso. Não me importo com sua opinião. Apenas saiba que o que estou sugerindo aqui, se você olhar para isso na ação de preço, está lá. Portanto, podemos ver a entrada ideal de negociação desta mínima para esta máxima. A retração de volta à abertura de Nova York, sobrepondo-se à máxima da faixa asiática, com a narrativa sendo que estamos bullish na perspectiva de tempo mais alta. Uma bela ilustração da aplicação da faixa asiática em condições bullish. E lá vamos nós. Portanto, temos duas oportunidades aqui na abertura de Nova York e temos uma configuração aqui que nos dá um ponto de entrada realmente baixo, com muito pouco risco em termos de entrada, e em seguida, o movimento subsequente para cima. A outra parte seria entrar em um stop aqui acima da máxima da faixa asiática, mas você espera. Você tem que esperar o preço cair abaixo da faixa asiática. Então você compra quando romper acima da máxima da faixa asiática, mas as condições têm que ser bullish. E primeiro temos que ver a mínima da faixa asiática quebrar. Então, um stop de compra pode ser colocado na máxima da faixa asiática. Se você fizer isso antes que a mínima da faixa asiática seja atingida,
Você será queimado. Você será estopado. Você me enviará um e-mail dizendo que não funciona. Estou lhe dizendo que há regras aqui e já as forneci a você. Retroceda o vídeo e ouça novamente. É muito claro. Utilização da faixa asiática em condições bearish. Agora, como mencionamos, quando é bullish, há um período de quietude logo antes da abertura de Frankfurt e Londres, e devemos nos concentrar nisso. Quando há uma consolidação estreita, estaremos buscando alguma forma de manipulação, se assim podemos dizer, sobre a ação de preço. O que faremos é esperar por uma quebra na mínima da faixa asiática. E quando o preço negociar de volta a ela, estaremos antecipando vendas institucionais. Vamos dar uma olhada mais de perto neste exemplo e ampliar um pouco mais os detalhes. Agora, deixe essa imagem queimar por um minuto. Agora, vamos tirar isso e ir para um elemento de ação de preço nua. E eu vou mostrar o que eu estava fazendo antes de aprender sobre a faixa asiática. Aí está o preço de abertura novamente. Esta vela e eu estaria olhando para o movimento de preço bearish. E se formos apenas suspender sua descrença, quer eu realmente estivesse bearish antes deste dia ou não, confie em mim e vá pelo meu Twitter. Você verá todos os tipos de exemplos de mim fazendo exatamente isso. Mas de qualquer forma vamos supor, para efeito de argumentação, que estamos bearish nesta moeda específica naquele dia. Vamos procurar por movimento de preço acima do preço de abertura. É isso que estou procurando aqui. Aprendi cedo que esses níveis, esses topos duplos, eram falsos rompimentos. É por isso que eu adorava o padrão de trading sopa de tartaruga, que aprendi em um livro chamado Street Smarts. E se você não o tem, deveria comprar. É um livro muito bom. Mas aquele padrão lá ressoou comigo porque eu já estava fazendo coisas semelhantes. Eu procuraria por aquelas altas e baixas iguais que já ensinei nesta série. E imediatamente, um grande número de vocês em nossa comunidade está ficando muito animado agora. Porque agora vem algo que sempre esteve lá, mas agora se torna útil para vocês. Você pode ver onde o preço é atraído. Se virmos esse horário do dia, esta é a meia-noite e estamos bearish. Temos altas iguais aqui. Imediatamente quero saber que haverá um rally acima do preço de abertura e estenderei isso no tempo até às 11h da manhã, horário de Nova York. Estratégia de venda. E qualquer vez que o preço negociar acima do preço de abertura e estiver dentro de uma kill zone, zona de execução, isso significa a abertura de Londres ou de Nova York. Se negociar acima do preço de abertura, procurarei vender. Agora, se formos acima, e isso é o que eu estava fazendo antes de começar a incorporar o conceito da faixa asiática, eu apenas olharia para esse rally acima. Se eu obtivesse esse cenário, eu venderia bem ali. Eu venderia a descoberto o S&P, venderia a descoberto o Deutsche Mark, venderia a descoberto o franco suíço. Eu venderia, e todos aqueles contratos futuros de commodities. Isso era o que eu fazia. Essa era a minha técnica de entrada bem ali. Então, eu iria dormir e acordaria por volta das 5h da manhã e esperaria obter algum lucro. Tentaria tirar algo, ajustar meu stop loss bem apertado. Às vezes seria estopado. Outras vezes, isso seguia em frente para a Globex, para a oferta pública nas bolsas, e depois pegava mais follow-through nas horas da sessão diurna em Nova York. Mas se esse é meu ponto de entrada, assim como qualquer outra pessoa, a vida pode intervir. Eu poderia ficar doente, meus filhos poderiam estar reclamando de dores de crescimento e eu não conseguiria estar na frente dos meus gráficos. Você sabe que isso acontece, eu sou pai, sou marido, sou pai de 2 boxers e qualquer coisa pode acontecer. Isso pode me distrair de realmente entrar onde quero. Não uso sempre ordens limitadas. Há certas condições em que quero usar uma ordem limitada, mas principalmente quero executar quando o mercado estiver se movendo contra a minha tendência direcional do dia. Não me importo com ordens de mercado. Algumas pessoas dizem que você não deveria usar ordens de mercado, que deveria usar ordens limitadas. Novamente, isso está relacionado a não saber o que eu faço. Estou realmente negociando agressivamente enquanto o mercado está gritando para cima. Eu vou para a venda de mercado imediatamente, e você viu meus exemplos. Estou entrando enquanto o preço está nas altas e muito perto das mínimas,
então não me importo com a opinião de ninguém. Posso fazer isso repetidamente e estou mostrando isso semana após semana. Se vocês tiverem uma semana olhando para limites, você pode usar ordens de mercado. Mas, se não vou estar acordado, colocarei uma ordem limitada cerca de 2 pips acima dessas altas iguais. Minha ordem limitada seria cerca de, e meu stop loss seria cerca de 35 a 40 pips. Eu iria dormir e ficaria confortável com isso. Eu teria um take profit de 80 pips na posição total. Dessa forma, se eu acordasse e o preço se movesse em um ritmo acelerado e subisse 80 pips, isso seria 5 pips acima do meu objetivo semanal, que é de 75 pips. Estou sempre mirando 50 a 75 pips apenas como um objetivo semanal. Uma vez que eu faça isso, terminei de negociar. Não faço mais nada. Mas deixo-me a oportunidade de pegar um tigre pela cauda. Se eu acordar e o mercado já tiver se movido 80 pips, terminei por aquela semana e não fiz nada além de dormir durante todo o processo. Estratégia de venda stop. Mas se eu perder essa oportunidade, ok? Se eu perder a oportunidade, meus olhos vão direto para a mínima que se formou antes da alta acima do preço de abertura, quando estou bearish. Portanto, vou colocar um sell stop para me colocar dentro. Agora, sell stops, senhores. Vocês entendem isso como uma base de proteção ou mecanismo para proteger sua posição long. Se não houver posição longa e você colocar um sell stop, isso vai te colocar short, e é isso que eu esperaria ver acontecer aqui. Então, se o preço cair, eu poderia estar short ali e meu stop loss estaria acima da máxima do dia. Suponha por um momento que eu perdi essa oportunidade aqui e simplesmente não consegui ficar acordado. Algo acontece. Você sabe, minha esposa está prestes a ter um bebê. Isso já aconteceu. Eu tive que fazer uma negociação. Portanto, eu tinha que negociar, pessoal. É o que é, ok? E eu tive que ouvir sobre isso no caminho para o hospital naquele dia. Mas, de qualquer forma, isso é coisa da vida real aqui, pessoal. Então, se eu perder a oportunidade de entrar, e o franco suíço estiver buscando ir para baixo, vou colocar um sell stop em um pequeno swing low logo antes do rally acima do preço de abertura, com a expectativa de que, se essa ordem falhar, colocarei um buy stop de proteção acima da máxima, mais 3 pips. E, novamente, o mesmo cenário. Eu buscaria um take profit de 50 pips, que é uma mínima, e eu atingiria meu objetivo semanal, e é isso. Não sigo meu stop, não tenho um mecanismo que siga meu stop loss mais baixo, porque não acho que isso deva ser feito. Gerenciamento de risco. Eu ensino que tirar parciais é a melhor maneira de ir e deixar seu stop loss onde você inicialmente o colocou. Gerencie o risco, tirando parciais, e depois mova-o lentamente para baixo, após o início da negociação em Nova York. Porque, se você vai ter um grande movimento no dia, como vemos aqui, você vai querer seguir o stop loss após a retração de Nova York. Se voltarmos à conversa sobre a utilização da faixa asiática, podemos ver que o que está realmente acontecendo é que temos uma consolidação estreita e estamos bearish. Agora, pensem sobre isso. Temos pessoas que querem comprar no rompimento. Elas são acionadas com um movimento acima da máxima da faixa asiática aqui. Então, agora, o que são elas? Elas estão longas. Onde está o stop loss delas? Logo abaixo daquela mínima. O preço vai cair exatamente abaixo disso para pegar seus stops. Note que não cai apenas um pouco. Cai convenientemente 10 pips abaixo disso. Isso vai varrer qualquer um que tenha um stop loss ali, ou logo abaixo daquela mínima. Usando aquela pequena cauda aqui, eles pensam que estão seguros, mas não estão. O verdadeiro movimento está correndo acima da máxima da faixa asiática, depois que as compras foram feitas, e em seguida, tiradas, impulsionadas de volta para cima novamente. Por quê? Porque os vendedores a descoberto que tiveram a sorte de tentar vender a descoberto no topo desse canal, ou faixa de negociação estão lucrando aqui. Eles não serão permitidos a serem lucrativos. Corre-se sobre seus stops, que seriam uma ordem de compra acionada acima dessas máximas.
É onde você deve estar vendendo. Este é o ponto de entrada de menor risco e maior probabilidade para usar a faixa asiática. Se esperarmos a mínima da faixa asiática ser quebrada e, em seguida, negociar de volta a ela, esse é o outro ponto de entrada usando a faixa asiática. Portanto, podemos ver que existem duas maneiras de usar essa faixa. Vender acima da máxima da faixa asiática quando estamos bearish é o melhor cenário, especialmente se você tiver a narrativa que foi delineada aqui. Conclusão da análise. Entender a narrativa é crucial. Você tem que ter uma tendência no dia e não mudar de direção com base nesses pequenos movimentos. Você tem que se manter no que sua análise está chamando. Nossa faixa de tempo vai diminuir, então queremos que o mercado elimine a máxima da faixa asiática. Se isso acontecer, poderíamos vender ali. Ou a confirmação de menor risco é esperar a mínima da faixa asiática quebrar e, em seguida, negociar de volta a ela. E então, podemos vender ali. E se isso acontecer durante uma kill zone do ICT, abertura de Londres ou de Nova York, as probabilidades aumentam muito em termos de precisão. Você pode ver isso se desenrolar em seus gráficos. Se você passar pelos gráficos com isso em mente, apenas coloque a faixa asiática manualmente. Eu sei que todos vocês querem indicadores e pop-ups, e MT4 para isso e MT4 para aquilo. Desenhe-os fisicamente. Passe algum tempo nos gráficos intimamente com a ação de preço porque isso vai te ensinar muito mais. Eu tive que fazer essas coisas com gráficos que eram desenhados à mão. Eu tinha sessões com gráficos impressos. Então eu imprimir gráficos e faria todas essas coisas à mão, com uma régua e um marcador mágico e um destacador. Isso era o que eu costumava fazer, e estou convencido de que isso me tornou bom nisso. Ser preguiçoso com isso, ok? O que você realmente está dizendo é que não tem tempo para estudar realmente. Apenas me dê o rímel no gráfico e está feito. Você não obterá o mesmo nível de apreciação ou entendimento se você encurtar isso. Desenhe os níveis como ensinei. Portanto, ao levar o tempo para desenhar isso manualmente e lembrar-se disso, talvez valha a pena levar o tempo para digitar uma anotação, sabe, nesta área aqui, para não se concentrar em movimentos abaixo da faixa asiática. Concentre-se principalmente em um movimento acima da máxima da faixa asiática, quando estamos bearish ou, se quebrarmos a mínima da faixa asiática após a meia-noite, espere por um reteste uniforme para a resistência. Agora, pense sobre o que você está vendo aqui. Se olharmos a ação de preço assim, e se não usarmos o conceito da faixa asiática como estou delineando, a pergunta é, por que isso seria um ponto de venda? Quero dizer, é claro que você pode voltar a essa mínima aqui e dizer, bem, provavelmente há uma razão para isso, mas você realmente olharia para isso depois de ver isso, e em seguida, esse movimento? Sem essa visão, as chances são de que você provavelmente não verá esse cenário real. E essa é apenas a diferença entre entender a leitura de tape e construir contexto por trás do preço e também manter-se firme com uma tendência. É importante saber qual é a tendência de negociação em um determinado dia. E qualquer um que lhe diga para não negociar com uma tendência é a mesma pessoa que está lhe dizendo isso porque não sabe como fazê-lo. Eu dei muitos exemplos de como você pode chegar a uma tendência diária e não vai obter uma tendência diária precisa todos os dias. Portanto, não me deixe pintar essa imagem para você, mas posso estar na casa dos 90% em termos de minhas probabilidades e tendência direcional. Se você conseguir apenas 65% a 70% de precisão com sua tendência e, em seguida, esperar por condições como estou mostrando aqui, adicionando tempo do dia, zonas de execução, tendência diária, focando na faixa asiática, já olhamos para o poder da tríade. Isso constrói todo o modelo para a faixa diária, e você não se surpreende quando certas coisas acontecem. De fato, você as antecipa antes que aconteçam. E ao ver dia após dia, você se torna muito melhor em interpretar a ação de preço e prever, que é uma habilidade que você não pode aprender apenas lendo livros ou assistindo a vídeos. Você tem que passar tempo nos gráficos, e se você fizer isso,
Prometo que você vai aprender mais do que qualquer outra coisa que você já estudou. Encerramento. Espero que você tenha gostado desta apresentação e, se gostou, pode encontrar mais em innercircletrader.com.